Então, aqui nós estamos vendo uma arcada superior e uma arcada inferior com alguns pontos grandes, né, com algumas letras dentro. O que são estes pontos grandes? Né? É o referimento do músculo que se ativa ou que tem relação direta com aquela região. Ou seja, aqui anteriormente, nós temos os temporais anteriores, falando de músculos elevadores, que acabam se ativando principalmente quando existem interferências ou contatos na região de caninos e premolares, mas também na parte anterior, né, incisivos, né, etc. Tá? E posteriormente nós temos a atividade dos masseteres, tá? Masseteres que se ativam principalmente neste momento. Ok, então a gente acaba tendo estas relações aqui em base a este conceito, tá? De centro de gravidade oclusal que os pesquisadores da época, né, investigaram. É interessante este estudo que foi desenvolvido no 99, tá? Da esta equipe do Politécnico de Milão principalmente, tá? Onde eles conseguiram verificar, né, e validar que uma singola interferência na região do primeiro premolar acabava disparando consideravelmente a atividade dos músculos temporais anteriores. Depois deste estudo, eles avaliaram também como eram as respostas posteriores e viram, né, como os masseteres estavam envolvidos com a atividade posterior. Então, conseguiram averiguar esta questão, ter uma noção bem evidente de como a parte anterior da boca, com músculos elevadores do temporais, né, se ativa mais, e a parte posterior à região molar, ela tem esta relação direta com os músculos masseteres. E aí, depois disso, eles conseguiram também traçar uma visão mais clara de relações entre músculos, oclusão, né, e articulação. Então, esta questão aqui conseguiram traçar depois, através de auxílio com engenheiros, a possibilidade de ter alguns indicadores destas relações, tá? Estes indicadores, hoje, com o auxílio da tecnologia do Titan, é possível rapidamente ter-los e poder-los conferir, tá? E, em substância, são indicadores que nos apresentam o equilíbrio entre músculos, interferências dentárias e articulação, tá? Agora, vamos ver se o Matheus conseguiu se livrar, terminar o seu trabalho. Está logando, tá? Então, em breve, acho que já vai entrar, tá? Ele conseguiu finalizar a cirurgia. Em brevíssimo, ele vai entrar aqui conosco. Deixa eu liberar aqui o acesso para o Matheus, já está liberado, tá? E destas questões aqui já vamos conversar com o Matheus justamente para entender melhor, né, como estas relações podem ser aproveitadas no mundo da odontologia, tá? Matheus é um pesquisador, além de ser um cirurgião dentista, ele fez mestrado e doutorado trabalhando principalmente sobre aspectos de ativação muscular, então nada melhor que ele para entender estes aspectos, também para ver uma visão mais clínica destas informações que, né, saíram da pesquisa que hoje podemos aproveitar diariamente, tá? Então, vou parar um minutinho de compartilhar aqui a minha tela enquanto o Matheus entra. Eu vou pedir para vocês a cortesia de colocar da onde vocês estão acompanhando, como está o áudio para vocês, se está tudo certo, tá? E a gente vai habilitar também no nosso Instagram agora, tá? A possibilidade de deixar comentários, tá? Ok, então vou cumprimentar a Aline, vou cumprimentar a Tainá, a Ivanete, o Leone Oliveira Teixeira,
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação, tá? Ainda um minutinho que acredito que o Matheus já vai entrar, tá? A Aline é de Mariana, Minas Gerais. Muito obrigado, Aline, por participar aqui da nossa live. Não sei se é a primeira que você está acompanhando. Recomendo também, pessoal, dar uma olhada no nosso canal de YouTube para ver todos os conteúdos que já postamos sobre estes conceitos, né? Temos bastante live que já publicamos. Também o nosso Instagram, Kinetec Biomecânica, Kinetec Dental, tá? Para vocês poder ver um pouco os nossos conteúdos que postamos, né, sobre estes aspectos, tá? Ok, vamos ver o que me fala o Matheus agora aqui. Ele estava comentando, ele estava entrando. Ok, ainda não. Isso está entrando agora o Matheus. Matheus, está me escutando? Oi, Christian, tudo bem? Tudo, Matheus. Aí conseguiu. Christian? Sim, está me escutando? Matheus? Matheus, me escuta? Christian? Sim, Matheus, eu estou te escutando. Tu não está escutando? Está travado. Matheus? Tu me escuta, Matheus? Oi, Matheus. Deixa eu escrever aqui. Christian, sua imagem para mim está travada, eu não te ouço. Alô? Ah, agora destravou, Christian. Tu me escuta agora? Sim, agora está perfeito. Oh, ótimo. Wonderful. Bom, Matheus, tá indo suado, né? Terminou agora Poxa, mesmo. terminei agora, tirei a máscara, as meninas estão terminando as orientações, vim correndo. Mas desculpa. Ótimo. Perfeito, Matheus. Eu já fiz uma pequena introdução aqui, tá? Agora te explico o que comentamos. Tenho aqui um comentário da Aline Moreira, deixa eu ler. Tenho interesse em entender melhor a atuação do Titan no tratamento das DTMs. Uso o Titan na clínica que atendo, mas tenho muitas dúvidas. Certo, Aline. Eu, Matheus, acho que pode ter bastante dúvida, porque, inclusive, muitos trabalhos que ele desenvolveu foram bastante sobre este assunto também de DTM, né? Mas vou fazer um passo por trás, tá? Vou explicar, vou te falar, Matheus, o que eu comentei aqui com os nossos ouvintes antes que tu entrasse, tá? Estava comentando um pouquinho como surgiu, né, os dados, né, a questão principalmente da relação dos temporais na região anterior, dos masseteres na região posterior, tá? E comentei um pouquinho algumas pesquisas que trazeram estes conceitos, tá? E justamente esta visão aqui, eu queria agora conversar um pouquinho melhor, tá? Que tipo de proveito este tipo de informações trazem para a clínica, Matheus? Olha, o nome dela é Cris, né? Cristiano? Era a Aline. Aline, Sim. desculpa. Sim. Ô, Christian, então, isso, vou falar de uma maneira geral, não só focado na DTM, né? Essa imagem que você mostra, a gente tem a possibilidade de entender que, acima de tudo, para que a condição, o movimento aconteça, a gente vai ter ação desses músculos, né? Então, é um conjunto entre articulação e dente, mas a parte móvel, que movimenta tudo isso são os músculos. Então, quando a gente vê um gráfico como esse, mostrando
esses índices eletromiográficos, que é uma parte importante que o Titan mostra, a gente vai saber como que esses músculos agem, de que maneira que essa coordenação acontece entre lado direito e esquerdo, entre masséteres e temporais, tá certo? Então, os estudos anteriores da biomecânica da articulação mostram que eu posso relacionar os contatos oclusais de molares, eu relaciono eles com os músculos masséteres. E a oclusão, os toques em pré-molares para anterior, eu vou relacionar ele com a ação dos músculos temporais. Então, isso já fornece, né, Christian, bastante informação para a gente, né, na hora de fazer os nossos trabalhos. O que acontece, Matheus, quando temos um desequilíbrio evidente desta relação entre músculos, contatos e articulação? Vamos usar essa imagem, que a gente tem alguns índices aí. Então, a gente tem no POC temporal, o que vai ser esse POC, né? O índice de simetria, de correlação, de sobreposição entre direita e esquerda. Então, a gente vê dessa forma que tem uma prevalência da contração do lado direito em relação ao lado esquerdo, que os temporais estão trabalhando de maneira não simétrica, não com sobreposição. Já os masséteres, o contrário, a gente já tem uma maior atividade do lado direito. E isso vai fazer com que a gente verifique, né, os outros índices, que é esse índice de torção, que é o torso. Então, você vê um deslocamento dessa mandíbula, dessa articulação para a direita. Então, quando a gente vê isso, a gente tem que saber que fase do tratamento a gente está. Então, por exemplo, se é uma fase de diagnóstico, em que eu vou fazer uma reabilitação e vou fazer a alteração dessa oclusão, a gente vai ter uma oclusão terapêutica, então aí a gente vai poder agir buscando favorecer os contatos bilaterais, os conceitos de oclusão nessa reabilitação realizada, ou nessa ortodontia que a gente vai realizar. Tá certo? Já com o DTM, a gente sabe que não são, a maioria dos casos, não são de causa oclusal, né? Então, os diagnósticos não necessariamente têm não, o fator causal não é a oclusão, apenas em 2 a 3% dos casos. Então, aqui a gente não pode se precipitar e falar, vamos mexer em tudo, porque a disfunção temporomandibular pede para nós um tratamento conservador. Então, Christian, o que é importante a gente saber sempre quando a gente vê uma oclusão com a musculatura bagunçada desse jeito? Saber que fase do tratamento que a gente vai estar, qual tratamento a gente vai fazer. Se a gente vai trabalhar com uma reabilitação oral, ótimo. Se a gente vai trabalhar com uma ortodontia, ótimo. Se a gente for trabalhar com uma DTM e que a gente tem os tratamentos irreversíveis como contraindicados, nós não vamos mexer ali necessariamente nos dentes, nós vamos instalar uma placa, e aí na placa, Christian, a gente vai buscar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio ele vai se vir com a placa mio-relaxante. Aí a gente vai buscar esse equilíbrio, tanto na reabilitação, nas oclusões terapêuticas, a partir dos tratamentos, ou na placa oclusal. Ok, ótimo. Então, dando o exemplo da placa, depois podemos ver também na parte de reabilitação, que tu trabalha bastante, né, Matheus? Quando, digamos assim, tu vai colocar a placa, né? Sim. Normalmente, pelo que eu vejo, né, as placas, quando são recém-montada, uma placa bem montada, pensada no articulador, etc., ela acaba sendo uma placa com uma boa estabilidade também do ponto de vista neuromuscular, né? Digamos assim, sobre a placa, vamos supor que ela apresenta uma alteração deste tipo de resposta, né? Suponendo que tu tem uma placa agora assim, ajeitada desta maneira aqui, como tu pensaria de reorganizar a placa, como tu poderia ajustar a placa para tentar trazer um equilíbrio mais eficiente? Isso, Christian, isso é legal que você perguntou, porque na última aula que eu apresentei, né, o pessoal do mestrado, a gente tem que entender que a eletromiografia ela vai trabalhar em parceria com quem? Com o carbono. Eu não vou conseguir trabalhar, Christian, de uma maneira
isoladamente, eu vou precisar do carbono. Então, todas essas informações que são muito bem didáticas que o Titan oferece, ela vai se complementar com o carbono. Então, o que que eu vou fazer? Eu ajustei a placa, instalei, fiz a MH, né, os contatos oclusais, eu visualizo o meu gráfico, eu visualizo meus carbonos e aí eu vou fazer os desgastes. Então, o que que eu ia buscar com essa placa aqui? Ó? O baricentro, ele é o único nosso que ele está legal. Então, eu estou conseguindo ter um equilíbrio entre masséter e temporal no sentido de rotação. Então, eles estão rotacionando bem, não está nem sobrecarregando muito temporal, nem o masséter. Só que o que eu vejo? O masséter está deslocado para a direita, né, Cristian? Para Para a sinistro, esquerda. esquerda, esquerda, Sì. o S de sinistro. Então está indo para a esquerda. E o temporal para a direita. Então, possivelmente, essa placa vai apresentar um toque mais acentuado nos molares esquerdos e mais acentuado nos pré-molares direitos. Então, eu faria o ajuste dos molares aí do 36 e do 37 e também vamos pensar, se essa placa for superior, então, não inferior, do 26 e 27 e do 14 e do 15. Bateria o carbono novamente, aí você veria aquela distribuição que é a placa de Michigan pede, que é contatos bilaterais simultâneos que enfraquecem à medida que vai para o anterior. Então, é bem intenso no masseter, lembrando que o masseter, ele é o músculo mais forte, ele é o principal do fechamento, então eu vou buscar de 1 a 2 contatos nos dentes, nos molares, tiro um pouco da força, vou para premolares com contatos efetivos ainda, mas mais leves. Na anterior, eu posso de canino a canino não ter contato. Eu posso buscar um contato, um ponto de apoio entre os incisivos, bem discreto para o equilíbrio. A gente vê que quando a gente busca esse ponto, a gente vai conseguir estabilizar bem. Então, dessa forma, Christian, você vai ter uma placa que vai atender os princípios da placa oclusal, que seria não permitir a total contração muscular, por ela ser um anteparo, ter ali... E aí é importante a espessura da placa, viu, Christian? Às vezes a placa é muito fina, não vai possibilitar isso, uma placa um pouco mais espessa, até para resistir aos ajustes. A gente vai tender a ter uma descompressão articular, principalmente na região retroarticular, tá certo? Então, em parafunção, a gente vai ter esse apertamento e o músculo não vai ter a contração volumétrica, e sim a contração isométrica, que ela demanda menos energia e faz menos desgaste para o músculo. Então, dessa forma, a gente vai ter também uma placa ajustada neurofuncionalmente falando, tá certo? E aí, Christian, o que é importante? O paciente saiu, eu fiz a eletromiografia e ele já se resolveu, próxima semana ele retorna, a gente repete o exame, a gente repete o carbono e o exame eletromiográfico e a gente vai ver um desarranjo muscular. Porque o músculo, ele relaxa, ele ativa o outro e ele vai buscando o equilíbrio. Então, essa dúvida também que os alunos têm, é rápido? Qual que é o protocolo? É o necessário para que, sessão por sessão, você busque o equilíbrio neurofuncional, ele tem um tempo de adaptação e resposta, até isso se tornar mais estável. Na minha experiência clínica, a estabilidade eu consigo em torno de 1 mês, às vezes 2 meses, para a gente fazer retornos mais espaçados. Essa é uma maneira de ajustar a placa de uma forma neurofuncional. È un legal que a maioria dos nossos clientes que usam Titan hoje relatam exatamente o que tu está relatando, tá? Quanto é importante no primeiro período de utilizzo, por exemplo, de placas, ter um controle mais aproximado, né? Porque tem toda uma desprogramação até do paciente, né? Tudo uma fase de estabilização que requer um controle um pouco mais apertado, tá? A Rafaela aqui, Rafaela, boa tarde, perguntou, e se o paciente for prognata, imagino num caso de placa, né? Imagino que ela está falando no caso de placa, que a gente estava falando de placas. É um prognata, o que aconteceria? Acredito que é a pergunta sobre isso. Se o paciente... Então,
Vamos pensar num prognato, talvez aí no classe 3. E ele apresente dor. A gente trabalha aqui em Araraquara, no centro, no CDFAS, e a gente vê que muitos, é o Centro de Deformidade Bucofacial, sempre falo isso, para a gente não relacionar maloclusão com dor, com DTM. E esses pacientes que são cirúrgicos têm deformidades severas, a minoria deles apresentam algum tipo de dor. Mas vamos pensar no caso, no classe 3, prognato, que ele apresente dor, né? E que a gente vai ajustar a placa. A placa, a gente vai buscar, vai desenhar ela no articulador, como o Christian falou, nós vamos encontrar a melhor dimensão vertical, evitando as interferências pelas guias das movimentações. A gente faz o enceramento, eu gosto de fazer enceramento, e a gente já vai conseguir o desenho dela no enceramento. A partir do momento que acreditou que a gente vai instalar, a gente vai buscar as mesmas coisas que no classe 1, no classe 2 ou no classe 3. O ajuste vai se dar de maneira igual. Eu não vou ter um reposicionamento de mandíbula. A gente vai achar a rotação mais favorável e no momento do clench, né, da MH e com a máxima contração voluntária, a gente buscar esse equilíbrio neurofuncional. Então, o ajuste se dá da mesma maneira. É importante a gente saber que, às vezes, por essa giroversão que a mandíbula tem para o anterior, a gente pode, nesses casos, ter um trabalho maior de temporal, por exemplo. Então, a gente vai buscar uma espessura posterior de uma maneira que a gente favoreça os toques em molares e ative os molares e menos ative os masséteres, né, com os toques em molares e menos os temporais. Então, é mais importante do que evidenciar essa maloclusão dele, se é classe 1, 2 ou 3, a gente conseguir entender qual músculo que está ativo e qual músculo eu preciso ativar. Qual que eu preciso diminuir a atividade, qual que eu preciso aumentar. E aí, Christian, uma dúvida que os alunos sempre têm mas e a hora que eu tiro a placa, eu faço o exame? Na maioria dos casos, se não em todos, o resultado vai estar igual. Então, o equilíbrio muscular, ele vai estar com aquela bagunça ali. Então, a gente instala a placa em pacientes ou bruxistas que causam destruição em reabilitações ou causam destruições em dentes, ou em bruxistas que desenvolvem dor, ou em disfuncionado, com classificação de DTM. Então, não é indicado o rearranjo oclusal, o ajuste oclusal. Então, a gente sempre tem a especialidade como prioridade. Então, a gente vai buscar o equilíbrio. Tirei a placa, a oclusão está bagunçada. E o maior dano, a gente vai ver, que não é na função. O dano, a dor, ela vem da parafunção. Então, a gente vai colocar essa placa para ser utilizada à noite, na parafunção, para ter esse equilíbrio, para ter esse repouso, que é onde causa o dano para ele. Tá certo? Então, classe 2 severo, classe 3, a gente vai trabalhar da mesma maneira. Olha só que, enquanto tu estava falando, a Rafaela colocou, busca contatos posteriores também, e aí tu já respondeu, acho, isso, né? Busca sempre. Para ativar, se eu deixar sem posterior, Rafaela, vai ativar muitos temporais. Então, se a gente, às vezes, já tiver um contato intensificado, já tiver alguma dor miofacial local e temporais, a gente pode piorar isso. Então, a gente sempre vai buscar contatos bilaterais simultâneos, mais intensos em molares, que se aliviam para premolares. Isso dá para todos, é um ajuste que vai dar certo para todos. Uhum. Ótimo. A Aline aqui comentou que ótima sua explicação, acho que, né? Obrigado. Vou comentar mais uma coisa, tá? O Matheus, né, ele, além de ser professor, tu está continuando pesquisando, né, Matheus? Continuamos. Essa fase de pandemia atrapalhou um pouco, né? Mas a gente continua com pesquisas. Aqui em Araraquara tem pesquisa com eletromiografia no CDFAS. Uhum. E em Campinas, né, inclusive o Paulo Gutierrez vai desenvolver o mestrado dele lá na São Leopoldo do Indique, estou orientando ele no trabalho, então a gente continua com pesquisa sim. Ótimo. E aí, pessoal, o Matheus tem também um curso onde ele detalha mais, entra mais em profundidade, porque hoje na live não temos como entrar em profundidade sobre estes aspectos, tá? Conta um pouquinho do curso, Matheus, como é que é organizado o curso?
Christian, eu organizei esse curso pensando um pouco na minha história com eletromiografia, vendo minhas dificuldades, vendo os passos, né? E até essa evolução tecnológica que eu tive com os primeiros eletromiógrafos que eu trabalhei até chegar no Titan agora, que eu acredito seja para nós o mais moderno. Então, eu tento apresentar, é um curso de um dia todo, teórico, então eu busco trazer um embasamento teórico para eles, desde entender de onde veio a eletromiografia, qual foi o desenvolvimento que teve para se obter o sinal, o que é um sinal eletromiográfico, de que maneira que eu capto esse sinal através dos eletrodos, das estruturas. Apresento algumas diferenças entre os equipamentos, então é legal eu falar para você, compra o Titan, que é moderno, mas qual que é a facilidade que o Titan traz? Por que que a gente indica hoje esse trabalho do Titan na clínica? Então, eu apresento algumas diferenças entre alguns modelos, algumas marcas, dos modelos da BTS, por exemplo. E o que possibilita isso na área clínica em pesquisa? E outra coisa que é muito importante, Cristian, eu tento fazer a explicação de índice por índice. Então, entender quais são os índices que a gente obtém com as provas de apertamento, as provas estáticas, e quais índices a gente busca nas provas de mastigação, por exemplo. Então, mastigação é um assunto que eu trabalho também, que eu estudo, e a gente entender que às vezes eu consigo um resultado quando eu faço os testes estáticos, mas o resultado com a mastigação ele é ainda muito complexo. A gente já discutiu em outras lives. Então, eu Sim. trabalho com a mastigação, tento explicar um pouco da mastigação, que eu acho isso uma defasagem da odontologia, a gente fala pouco de mastigação. E aí eu trago a eletromiografia para a clínica, uma maneira que eu acredito ser facilitada para você usar no seu consultório. E aí, Christian, por mais que a gente veja todas as lives, as suas explicações, as suas explanações, e esse esforço que a empresa e a gente tem feito para o pessoal ver o eletromiográfico dentro da clínica, eu ainda vejo que eles têm alguma dificuldade. Então, eu falo, a proposta, quando a gente vê o material marketing da BTS, é para que o Titan esteja no nosso arsenal clínico. Então, a pessoa que se interessa por ele tem que entender isso. O BTS, o Titan é um arsenal clínico, Matheus, assim perdi como... um pouquinho o teu áudio. Perdeu? Agora voltou, fala de novo. Voltou? Sim, Então, eu agora voltou. digo, assim como o marketing da empresa, né, Christian, da fabricante, que é para ter as unidades de captação ali junto com os espelhos clínico, com o explorador, ao lado, né, com uma unidade auxiliar. Eu acho que as pessoas têm que buscar essa aquisição pensando nisso, que ele não é um equipamento para eu usar na primeira consulta e na última. Ele é um equipamento para eu usar a todo momento que eu precisar verificar a atividade muscular. Então, eles me perguntam muito, mas eu ajusto a placa, e o que eu faço? Você põe a placa, um exemplo de placa oclusal, bate o carbono, verifica os contatos, verifica a eletromiografia, ajusta, faz nova eletromiografia, verifica o contato, verifica os resultados. Então, é para ser usado a todo momento, é para fazer 1, 2, 3, 4, 5 exames para ajustar uma placa. A mesma coisa para ajustar uma prótese, para ajustar um protocolo. Então, eu não vejo sentido se a gente adquirir esse equipamento para usar ele com muita... É um equipamento tecnológico, usar igual uma tomografia. Não. Ele vai fornecer a todo momento, ele não tem efeito colateral, ele não tem nenhum problema. Ele tem, né? Então, eu tenho que usar esse eletromiógrafo a todo momento, Cristian. Isso que eu tento... É um grandíssimo aliado do papel carbono, né? Ou seja, os dois juntos dão um quadro da situação, né? Os dois juntos. Então, E é isso que eu digo, a gente lê o carbono, que é qualitativo, e lê a eletromiografia, que é quantitativa, e associar esses dados. E aí a gente passa a ter um arsenal muito potente. Então, quando as pessoas falam, mas eu não entendo por que usar esse negócio, eletromiografia na clínica, eu recebo muito essa crítica. Aí eu falo, que equipamento você tem? Qual que você conheceu? É lógico, tem equipamentos, Christian, de outros fabricantes, que não tem por que ter na clínica. A gente não entende, a gente precisa de um dia para captar todos os dados e entender aquilo. Agora, eu tenho hoje o Titan, que ele pega os dados brutos, formula, cria os índices, e eu sei ler um mapa
Eu sei, eu consigo saber o que está dizendo. Então, de uma série de E números, em, a gente em instantes, né? Em em instantes, instantes, em imediato. segundos. Sim, sim, Então, se eu tenho um exame, o exame de eletromiografia, a partir dele montado no rosto, ele demora quase o mesmo tempo de uma mordida em papel carbono. Então, exato. não tem que ter esse zelo Sim. por... Depois que você colou o eletrodo uma vez, é aquele o gasto que você vai ter. Os 6 eletrodos, né? 2, 4, 6, os 8 eletrodos. Depois, Ah, se vai fazer 10, se vai fazer 5, se vai fazer 3 exames, é para a qualidade do paciente, é para a segurança do isso, profissional. Então, a gente não exatamente. pode ter essa cautela. A gente Sim, cola e o tempo todo está no rosto dele. É assim que tem que trabalhar. E isso eu trago no curso, Christian. Eu mostro isso na clínica para as pessoas entenderem, né? E outra coisa, na pesquisa. Por que a gente traz a pesquisa? Porque a gente tem um equipamento que, cientificamente, ele é muito respeitado. Então, tem muita publicação com eletromiografia, por ela ser apresentar dados validados, reproduzíveis, ter reprodutibilidade. Então, se eu faço o exame hoje, ah, quero comparar com o exame daqui a um mês, ele vale. Se eu fizer há 10 minutos, ele vale. Se eu fizer daqui a um ano, ele vale essa comparação. Então, para pesquisa, ele é muito bom. E se ele serve para ah, pesquisa, no nosso prontuário clínico é a mesma coisa. Eu posso comparar essa prótese daqui a um ano, tá certo? Eu posso fazer essa maneira. isso. Então, tudo que consegue uma aplicabilidade científica boa através das pesquisas, dá segurança clínica. Isso o Titan tem. Então, eu falo uma pesquisa que nós fizemos em Ribeirão, Christian, quando nós transitamos do Freely para o TM Joint da BTS, nós fizemos os pacientes, a gente fazia o exame com o Freely e depois o exame com o time Joint. O time Fizemos joint. uma estatística, não dá diferença estatística. Então, hoje tem uma aquisição de dados tão fiel que eu consigo utilizar aquilo que eu tinha com o equipamento mais antigo passando para o novo. Que tem a mesma metodologia, o mesmo esquema de Aham, índices, né? Então, isso para nós não chegamos a publicar em revista científica, só na SBPQO, mas deu segurança para a gente continuar nosso trabalho, nosso trabalho em si. Então, eu falo, mas e se vier uma atualização desse software? E se vier uma atualização desse equipamento? Eu tenho segurança em falar. Você não vai perder nada, né, Christian? Você vai continuar e sim, trabalhando. os indicadores hoje em dia são, digo, uma espécie de medida, né? É uma medida, Uma então espécie não vai de medida mudar. base, né? Uma coisa que é aquele ali, não tem como inventar de outra maneira aqueles Não, indicadores ali, né? é como se Matheus, você. tem É, uma pergunta aqui da Aline, tá? De novo. Agora, uma dúvida. Seus dentes ficam, na sua maior parte, em desoclusão. Tem como mensurar no Titan a musculatura em repouso? tem, Agora, né? então, sim, estou um pouquinho Pode perdido. falar. Ou seja, se o paciente ele fica sempre em desoclusão, tu entendeu assim, Matheus? Eu entendi assim, que o paciente ele não tá, ele fica com os dentes sem tocar, e o exame é com o dente inclinte, seja com o Sim, algodão na normalização, seja com a placa ou MH. E o repouso, para eu saber? Às vezes, a gente trabalhava em algumas pesquisas, Cris, fazendo a captação do repouso. O que que acontece? Para o repouso, eu não vou ter índices, eu vou conseguir visualizar os dados brutos. Então, eu vou ver o isso. RMS, a média de cada músculo, então, do temporal direito, esquerdo, masseter, direito, esquerdo. E aí eu consigo visualizar, olha, o RMS, que é a raiz quadrada da média, da atividade em microvolts, do temporal direito está maior que o temporal esquerdo. Então, em repouso, a gente tem essa diferença muscular. Em uma seta é a Sim. mesma coisa. Agora, de que maneira que você vai trabalhar isso para melhorar esses índices no repouso? Talvez, vou dar um exemplo, se a gente conseguir fazer uma termoterapia, um TENS, um agulhamento a seco, e eu promover esse relaxamento, ou mesmo a placa, talvez a gente, em repouso, a gente consiga ver essa melhora. Sem a oclusão. Então, a terapia para relaxamento muscular, eu posso visualizar essa melhora em repouso.
mas não em formato de índice. Os índices são em apertamentos ou na mastigação. Exatamente. O test Titan prevê o apertamento de rolete de algodão para tirar as interferências dentárias. Isso. E depois, sem rolete de algodão, para ver como é a ativação dos músculos quando tem interferências dentárias. Agora, Aline, sobre a sua questão ali, né, falando tecnicamente do utilizzo do sistema, é necessário um outro software que nós temos, tá? Para avaliar diretamente a resposta eletromiográfica de qualquer maneira, né? É um software tipo aberto para coletar eletromiografia, se chama EMG Analyzer, tá? Mas o Titan é pronto para trabalhar com aquele tipo de protocolo ali que avalia oclusão e mastigação prévia uma calibração com o rolete de algodão em máxima contração, tá? O EMG Analyzer era, acho que vinha no Freely, né? Eu acho que é o mesmo. Sim, a versão mais antiga, exato. Isso, uma versão antiga. E outra coisa, Christian, que eles perguntam, e aí você comentou, essa prova, esse teste com o algodão na oclusão, ele é o mais importante. Então, esse é o exame que você tem que tomar mais cuidado, porque ele que vai ver os músculos sem interferência dentária. Então, não dá para fazer com qualquer algodão, não dá para fazer de qualquer jeito. Então, eu sempre friso isso. Todos os passos têm que ser criteriosos. Então, é rápido, como o Christian falou, é eficiente, desde que você cumpra com critérios da seleção do eletrodo, da seleção desse algodão, da limpeza da pele, do posicionamento dos eletrodos. Então, se você não tiver uma visão de anatomia, de palpação para localizar bem o músculo, você vai condenar tudo. Então, a gente busca também nesse curso trazer esses critérios para que você consiga um ambiente, consiga uma prova, dados seguros, né, Christian? Senão a gente põe tudo a perder. Exatamente. Foi o grande trabalho inicial das pesquisas, justamente ter repetibilidade, né, dos testes, e isso depende principalmente desses fatores, como o rolete de algodão, os eletrodos, limpeza da pele, o posicionamento, que é provavelmente a parte mais importante, correto das sondas. Tudo isso passamos no treinamento, né, mas são coisas que não podem ser feitas, né, de qualquer jeito. Ela tem um critério bem rigoroso a ser aplicado para ter um resultado com uma boa repetibilidade, tá? Ótimo, Matheus. Aí me diz uma coisa. Um paciente, vamos supor que passa para uma reabilitação, tá? E aí vai ser investigado com Titan, né? E apresenta depois um equilíbrio não muito bom, né? Uns indicadores bastante alterados. Neste caso aí, né? É importante intervenir imediatamente? Tu acha que eventualmente é bom esperar um tempinho para ver se os músculos se adaptam a essa nova condição? Christian, isso aí é importante, por quê? Eu lembro das aulas dos italianos, né, do Tartaglia, por exemplo. Então, eles falavam o quê? Quando a gente vai reabilitar, o provisório se torna, principalmente com a eletromiografia, muito importante. Então, se a gente conseguir um ajuste dos provisórios de uma maneira adequada, e nessa fase provisória eu já buscar um equilíbrio muscular, tudo vai facilitar no definitivo. Oh, Matheus, está faltando de novo o áudio. Espera, me escuta, então, Matheus? Eu aconselharia... Agora voltou. Tinha falhado um pouquinho o áudio. Tá. Perdeu muito? Tu chegou a comentar com o Dr. Tartaglia que estava recomendando de trabalhar apenas provisórios. É isso, eu lembro, como eu digo, eles vinham dar os cursos, né, em Ribeirão, e falando isso 2006 para frente, né, acho que a última vez que ele teve foi 2013.
E eu lembro dele falar sempre isso, trabalhar com os provisórios buscando esse ajuste, esse equilíbrio, porque aí eu já vou favorecer a musculatura, já vou, na hora de tirar a relação intermaxilar para fazer os definitivos, conseguir um eixo de rotação, de abertura e fechamento adequado. Mas aí, Christian, se mesmo assim eu instalei as próteses e vi que tem um desequilíbrio, aí a gente tem que agir imediatamente. Eu sempre falo, liberar o paciente com o melhor ajuste eletromiográfico possível. E se a gente não conseguir, a gente tem que aceitar uma falha. A gente tem que assumir uma falha para tentar melhorar. Então, tem placas que eu jogo fora, tem placas que eu faço de novo. Porque, e com reabilitação, eu acredito que é a mesma coisa. Então, a gente trabalhando com tudo sendo uma dimensão vertical adequada, um registro de mordida adequado, provisórios adequados, a gente vai tender a não perder serviço, a não ter resserviço. Isso a eletromiografia ajuda muito. Agora, viu que tem um problema, tem que agir. Vou dar um exemplo. Tem aquele artigo que nós já discutimos aqui em outras ocasiões. Fez a Allofor, né? E uma prótese imediata. O que ele fez para minimizar o estresse nos implantes? Ele excluiu os molares da prótese, porque o temporal é mais fraco. Ele favoreceu essa integração, depois adicionou os molares, equilibrou tudo, não perdeu, deu tudo certo. Então, se eu estou diante de um protocolo que eu não posso ter carga, que um imediato, por exemplo, e eu estou vendo na eletromiografia que o masseter está muito ativo, que o impacto está muito alto, a gente vai estar correndo risco de falhar. A gente vai poder prejudicar a sua integração. Se eu escolher um material, uma cerâmica, e eu estou vendo que naquele molar que tem força, ele está sobrecarregando aquela estrutura, eu vou estar sujeito a fratura. Então, eu gosto de trabalhar, Christian, com a força muscular, com o padrão de contato, por exemplo, para selecionar materiais. Saber quando eu faço ou não. Que nem núcleo metálico fundido eu já não uso mais, já tem um bom tempo. Mas se eu uso ou não um pino de fibra de vidro para contenção intracanal, né? Às vezes nem precisa, porque eu faço exame com a pessoa, eu vejo que ela tem um baixo impacto, que ela tem um equilíbrio neuromuscular, você faz uma grande reconstrução, uma resina composta indireta ou direta, distribuindo a força, acabou, aquilo vai durar. Né? Então, nessa escolha dos materiais, a eletromiografia também é importante. Então, Christian, sempre que você verificar essa reabilitação dentística que for, uma atividade anormal, a gente vai buscar refinar ela da melhor maneira possível, interpretar isso, essa realidade. Então, a gente pode falhar sim. Eu vi uma vez o dottor Antonino Cacioppo in un webinar che ele, quando si deu conta que ali não dava, não teria resolvido nem fazer ajustes, ele refez toda a prótese. Refaz toda a prótese. Ele refez toda a prótese, porque afinal das contas para ele parecia bom, mas aí teve que remontar a prótese. Aí quando remontou a prótese, depois deu certo, né? Então, isso daqui é bom também. Eu acho que depois um paciente que chega o cirurgião dentista falando, olha, não deu certo, eu tenho que refazer, tá? E depois ele comprova que o resultado, quando ele refaz, está estável, está legal, acredito que o paciente ganha uma certa confiança ali, né? Ganha. Porque assim, né? É responsabilidade, tu demonstra responsável do que tu está fazendo, tu admite, né, que teve uma coisa que não deu muito certo, né? Então eu gostei da postura do Cacioppo quando ele me falou quando ele comentou esta questão, né? Achei bem legal, tá? Bom, Matheus, então estamos chegando ao final aqui da live, tá? E queria que tu passasse aqui para os nossos ouvintes como é que eles podem acompanhar o trabalho de vocês ali na Araranguá, como é que eles podem acompanhar o trabalho? Olha, Christian, eu busco o quê? Para sempre que eu puder falar, né? Busquem o contato comigo, seja por WhatsApp, seja por Instagram, que eu faça essa conversa próxima. Se precisar fornecer alguns trabalhos que a gente tem, a gente fornece, tirar alguma dúvida, a gente consegue.
através dos cursos. Então, a gente ali no CDFAS ainda está na fase de publicações, então a gente vai começar a publicar. Eu, pela rotina de trabalho, não estou tão atualizado com as minhas publicações, tenho algum material parado, mas o que eu puder colaborar, Christian, na medida que as pessoas vai surgindo dúvidas, eu sou bem acessível em relação a esses contatos. Podem pedir para o Christian tem sempre me encaminho pessoal, e, de qualquer maneira, fazer com que usem a eletromiografia em pesquisa ou em clínica de uma maneira eficiente, sem equívocos, né? Que aí a gente busca todos, consegue atingir os benefícios que o Christian sempre fala. Bom, pessoal, em breve vamos também colocar no nosso site o curso do Matheus, onde vamos detalhar um pouco melhor como ele funciona. Depois, sempre informaremos vocês cada vez que vai ser lançado um curso, tá? Então, por hoje, né, é isso aí, tá? Eu quero agradecer, Matheus, por ter compartilhado novamente conosco seu conhecimento, sua experiência, tá? Eu recomendo muito acompanhar o trabalho do Matheus também no Instagram, tá? Vale a pena ver um pouquinho as coisas que eles estão atuando, e depois, assim, pessoal, fiquem ligados que divulgaremos um pouco melhor, assim que temos a página no nosso site, o curso do Matheus também, tá? Reforçando que amanhã temos mais uma live, temos a live com o Christian Reis. O Christian Reis é ortodontista, ele associa o Titan principalmente a um trabalho feito com Invisalign, ele é um speaker da Invisalign. É muito legal ver como essas duas tecnologias juntos podem trazer resultados bem interessantes nos pacientes, tá? Então, amanhã conversaremos com o Christian Reis sobre estes aspectos, tá? Feito isso, tá? Meio-dia, amanhã, mais uma live. Eu vou agradecer novamente o Matheus por ter participado conosco, chegou na correria ali com a cirurgia que ele teve, né? E depois deu tudo certo, tá? Muito obrigado aqui também para a Rafaela, para a Aline, para Bem Viver Sem Glúten, para a Cristina, e para a Michelle, para a Leone, para a Tainá, né? Para a Ivanete, todos os que participaram, comentaram aqui. Um grande abraço a todos, nós falamos amanhã. Um abraço, pessoal, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação, pelo convite, e eu estou à disposição.